Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Quando o dia enegrecer e o labor findar, veremos lá do céu Jesus com todo o seu poder, e Ele virá em sua glória para receber os escolhidos de seu Pai. Veremos, pois, quem disse: vinde a mim. E então teremos sempre a Jesus, a sua mão nós vamos ver também, ó sim, pra sempre, ó sempre com meu Jesus. Os nossos queridos vamos ver com Salvador, e assim conheceremos Deus, o Pai de amor sem fim. O que é mais doce para nós estarmos com Jesus eternamente com Jesus. Veremos, pois, quem disse: vinde a mim. E então teremos sempre a Jesus, a sua mão nós vamos ver também, ó sim, pra sempre, ó sim, pra sempre ser. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. São João capítulo 14, versículo 19. Amados ouvintes, Jesus não usou seu poder para si mesmo. Portanto,
a sua ressurreição não trouxe benefício exclusivo para si, mas para todas aquelas sementes que estavam esperando na grande providência de Deus. Elas também foram beneficiárias da ressurreição de Jesus Cristo, beneficiárias da vida eterna, porquanto ele disse: eu vivo e vós também vivereis. Como um verdadeiro pai, que não trabalha somente para si, mas está acumulando, ajuntando para os seus filhos, Jesus não veio somente para si mesmo. Ele não precisava de morrer para salvar a si mesmo. Ele não precisava de coisa alguma para manter o seu reino, mas ele veio justamente brilhar sobre a sua semente, dando-lhe a sua própria vida. E foi naquela abertura daquele selo, quando ele foi levantado, que todos aqueles que estejam em Cristo sejam também levantados com ele. Foi através daquela abertura, foi através daquela ressurreição dele, que todos quantos estejam nele serão ressuscitados também. Foi justamente nesta gloriosa saída do sol que Deus havia provado e vindicado sua palavra. Todas as trevas e dúvidas que haviam entrado na mente das pessoas através dos cultos pagãos, da idolatria, todas as trevas foram lançadas fora, pois aqui estava aquele que havia vivido, comido, bebido, e que havia tido companheirismo com os homens, e que além do mais havia dito: tenho poder para dar a minha vida, e tenho poder para reavê-la. Agora ele não só fez esta declaração, mas ele provou também que era verdade. Isto é a coisa mais gloriosa a ser meditada nesse instante. Quando nós temos tempo para meditarmos nestas grandes coisas, elas substituem com vantagem os psicotrópicos, os entorpecentes, o fumo, o álcool, a vaidade, a diversão mundana. Isso é trazido a nós pelo Espírito Santo com aquele ministério glorioso de ser o Consolador. Daí a razão de vermos um povo chamado cristão correndo para cima e para baixo. Por um lado, ansioso, ambicioso. Por outro lado, ocioso, preguiçoso. Daí então a razão, ouvintes, de nos considerarmos cristãos e estarmos amarrados, derrotados, enfermos, sobrecarregados, frustrados,
e vivendo somente para as coisas terrenas. Então, aqui está uma declaração que é mais do que tudo o que nós podemos pensar, porquanto ele provou que a declaração dele era verdade. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Isso não é tão glorioso? Isso não viria a cicatrizar as feridas que as circunstâncias da vida têm causado em nossos corações? Isso não é porventura o azeite e o vinho do bom samaritano? Estou seguro, ouvintes, de que mesmo nós, os que cremos isto, não podemos compreender que coisa tão grande em verdade foi essa. Não podemos compreender como se cumpre esse mistério. Como Paulo disse, que grande é o mistério da piedade. O mistério da piedade nunca foi três pessoas distintas, mas foi Deus em carne, aquele que se manifestou em carne. Você pode explicar isso? Não. Você não pode explicar por que uma vaca come capim verde, a grama verde, dá leite branco, que por sua vez dá manteiga amarela. Ninguém pode explicar isto. Mas aquilo acontece. Aquilo se manifesta. Então esse é o grande mistério da piedade. É aquele que se manifestou em carne, em Jesus Cristo, como homem, que comeu, bebeu, viveu com o homem, sofrendo todas as suas necessidades. Inclusive, morreu, provou da morte, foi para o sepulcro, e todo inimigo religioso, os demônios através da religião, proclamaram que ele não era filho de Deus. E se sentiram satisfeitos quando pensavam que tinham no sepulcro um homem como os demais. Mas eles tiveram que subornar os soldados romanos para mentirem que os cristãos, os seus fiéis, roubaram seu corpo. Mas eles sempre foram mentirosos. As suas doutrinas sempre são mantidas à custa de dinheiro. Como poderia crer Pedro, João, como poderiam crer aqueles demais que viram-no ressurreto? Crer em tal mentira? Como posso eu ir crer em tal mentira mais? Em mentiras religiosas? Depois de ter os meus olhos aclarados para ver o Pai no Filho? Como podemos nós crer em três pessoas distintas? Quando ele próprio diz, quem vê a mim vê o Pai. Essas verdades deveriam sacudir as nossas entranhas, substituindo os lenitivos criados pelos homens, lenitivos religiosos, lenitivos naturais. A ressurreição de Cristo é para justificar a nossa fé. E que fé diferente é esta que é justificada pela ressurreição? Pela fé estamos assentados no poder da ressurreição. E o poder da ressurreição é maior do que o da bomba atômica. Ela tem poder para matar. Todos os poderes do mundo, todas as potestades do ar, todas as milícias contrárias a Deus não podem com o poder da ressurreição.
E é justamente aí onde está edificada a igreja. Igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porquanto ele foi ressuscitado dentre os mortos, e nós também temos sido ressuscitados dentre os mortos, porquanto estávamos nele. Quando ele foi crucificado, nós fomos crucificados com ele. Mas quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Sim, enquanto as trevas cobriam a terra, as sementes não podiam viver se o sol não saísse. As trevas cobriam a terra, porém agora o Filho de Deus havia ressuscitado e toda a treva foi desvanecida por esta luz, enquanto ia abarcando a todas as nações com o anúncio: ele não está aqui, porque tem ressuscitado, disse o anjo para aquelas mulheres. Que tremenda declaração! Isso não deve ser simplesmente história para nós. Isso não deve ser simplesmente data de comemoração. Isso deve ser uma vida vivida. Ele havia provado sua palavra, havia provado que ela era a verdade, porquanto ele agora havia conquistado a morte, o inferno e a tumba, a trindade do diabo. Qual é a trindade do diabo? A morte, o inferno e a sepultura. Satanás é o autor da morte. Ele também é o dono do inferno e do sepulcro. E essa é a trindade do diabo, sendo tudo isso causado por uma só coisa: a morte. Quando você morre, vai ao sepulcro, e sendo que é pecador, cai no inferno. Então aí está a trindade de Satanás: morte, sepultura e inferno. Tudo veio por meio de uma coisa: pela morte, a qual tinha o homem cativo por todos estes anos, por todos esses séculos. Porém, agora, a verdadeira trindade de Deus, sendo ele um só, manifestado em Cristo, o qual é a vida, se levantou e tem rompido os selos e tem conquistado o inimigo, sendo ele o único e verdadeiro Deus vivente. Ele diz: eu sou aquele que estava morto, mas agora vivo para sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então Deus, sendo um, fez ao homem, habitou entre nós e conquistou a todo inimigo. Ele provou que a trindade de Satanás foi conquistada e que a trindade de Deus se havia dado a conhecer, porque só ele tinha o poder de trazer a vida de novo. Ele certamente foi aquele Emanuel. Deus se havia dado a conhecer na carne. A trindade de Satanás opera através da morte. A trindade de Deus opera através da vida. E ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele conquistou a morte, indo até lá onde ela estava, para depois então o grande servo de Deus, São Paulo, perguntar num verdadeiro desafio: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte em sua vitória, e graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Com razão, ouvintes, ele pôde declarar em Mateus capítulo 28: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide por todo o mundo,
para que sejais minhas testemunhas. Ele havia conquistado a morte, o inferno e a tumba. Ele não só fez isto, mas também saiu triunfante, com todo o poder no céu e na terra. Tudo que estava no Pai, tudo que estava no Espírito Santo e tudo que houve alguma vez, tudo estava nele. Todo poder me é dado nos céus e na terra. Tudo demais ficou impotente. Ele havia conquistado tudo. E Paulo disse, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E saber disso somente em relação a ele, se referindo a ele, não é tudo para a sua igreja. O mais importante é que ele diz, porque eu vivo e vós vivereis. O importante é saber que aquela vida que estava nele veio sobre o penitente pecador, o homem arrependido, a mulher arrependida, que sentiu necessidade desta vida e foi justamente no lugar que deveria ir, no Calvário pela fé no seu sangue, pela fé no sangue do Cordeiro de Deus. Então aquela vida veio sobre este pecador. E agora quem mais pode detê-lo nessas cavernas religiosas? Quem mais pode detê-los nesses sepulcros? Ele ouviu a voz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quem pode deter um homem que tem experimentado a vida de Cristo nessas cavernas religiosas, cavernas dos vícios, cavernas do pecado, da licenciosidade? Quem pode deter? Nem a própria morte pode detê-lo na sepultura. Vale a pena repetirmos que quando ele foi crucificado, nós fomos crucificados com ele. Quando ele foi ressuscitado, nós fomos ressuscitados com ele. Então, sendo o seu corpo, o poder da ressurreição está em nós, o poder vivificador está em nós. Se aquele Espírito que vivificou a Cristo, que ressuscitou a Cristo dos mortos, habita em vós, como podeis vós estar escravizados? Nunca, jamais. Não, não, não. Ele disse, não temais, porque eu sou aquele que estive morto, mas agora vivo para sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Já os conquistei, não temais. Toda semente predestinada e preordenada de Deus virá à vida quando essa luz do glorioso Evangelho se difundir por toda a terra. Em cada era produzirá a colheita que Deus tem ordenado. Ele tem ressuscitado dentre os mortos. Tem você essa experiência da ressurreição? Tem você a experiência da vida vivida? Que o Senhor ajude a cada um dos meus ouvintes ter essa experiência experimentada na sua vida. Isso é independente de qualquer homem, de qualquer ser intelectual, de qualquer interpretação teológica. Isso é uma experiência experimentada do membro do corpo de Cristo, com Ele, com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, ouvintes, recebam essa grande bênção. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.adventista
a palavra original.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Cristo, meu mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer, faze-me forte pra resistir fraquezas que possam vir. Cristo, meu mestre, eis meu querer, mais santidade de vida ter. Faze-me firme, Cristo meu Deus, pra não deixar a senda dos céus. Faltas vencer, faze-me riso para lutar, para a vitória sempre ganhar. Tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo a Cristo a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui, este mundo mal renego, ó Jesus me aceita a mim, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei.
coração. Ó meu Jesus, comigo